Salve, rapaziada, mais um vídeo muito difícil da gente fazer hoje aqui, muito triste, né, com a 8ª derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro, mas um vídeo muito importante, porque eu vou aqui tentar trazer alguns esclarecimentos, pelo menos da minha forma de ver, de quem são os verdadeiros culpados por tudo que está acontecendo no Vasco nesse momento aí no Campeonato Brasileiro, na temporada, os erros que foram cometidos e os erros que continuam a serem cometidos aí dentro do nosso futebol em 2023. Então eu peço para todos vocês, eu sei que vai ser um vídeo um pouquinho mais longo do que a maioria dos vídeos que a gente faz aqui, mas como eu falei, vai ser um vídeo de esclarecimento, apontando culpados, apontando aqui erros dentro da SAF e também do Clube Associativo. Vamos colocar aqui partes de entrevistas do Jorge Salgado, do Carlos Osório. Vou também colocar para vocês na íntegra a coletiva do treinador William Batista no final do nosso vídeo de hoje. Então peço com muito carinho que vocês assistam, que vocês aí comentem, deixem a opinião de vocês aí sobre o que a gente vai falar aqui, né? O que a gente vai trazer para vocês aqui no decorrer desse vídeo. Eu peço a sua ajuda, eu sei que o momento é horroroso, sei que é um momento triste, eu sei que é um momento vexatório, né? Vergonhoso para os torcedores do Vasco, mais um ano aí brigando para não cair, mas eu peço a sua ajuda deixando aquele like para que esse vídeo ele possa chegar, atingir mais vascaínos espalhados pelo Brasil inteiro, e que esse vídeo possa chegar nas pessoas responsáveis pelo futebol do Vasco, né? Principalmente nos executivos da 777. Então quem puder deixa o like, e também convido todos vocês que ainda não estão inscritos, né, aqui no canal, que ainda não fazem parte da nossa família aqui de mais de 453 mil torcedoras do Vasco, né, para que você se inscreva no canal lá embaixo, naquele botão vermelho, né, porque aqui todo dia a gente, além de trazer notícia, além de trazer informação, eu acho que o mais importante é a luta diária que a gente tem para ajudar o Vasco. Pô, Mário, mas você foi favorável à SAF. Não só eu fui favorável à SAF, rapaziada. 90% ou mais de 90% dos torcedores foram favoráveis à SAF, foram favoráveis à venda do nosso futebol, e tá todo mundo na mesma situação agora. Não é porque eu tenho um canal que eu tenho que ser culpado. Eu tô aqui lutando, cobrando, e eu sei que a grande maioria de vocês tá nessa mesma situação que eu. Então, acompanhe o vídeo, deixem nos comentários a opinião de vocês. Eu queria começar falando sobre o jogo, né? Porque é um clássico, obviamente, né? Um clássico contra o Botafogo, que vive um momento sensacional no Campeonato Brasileiro. Mas mais do que ser um clássico contra o Botafogo, é um clássico contra uma outra SAF. O Botafogo, no ano passado, se transformou, né, numa sociedade anônima do futebol, que é uma SAF, e hoje a gente vê um clube organizado, hoje a gente vê um clube que é tocado de uma forma inteligente, com profissionais do mais alto gabarito em todos os âmbitos dentro do Botafogo, né? Na parte de scout, na parte de preparação física, na parte de campo e bola, jogadores, comissão técnica. Ontem a gente viu na beira do campo do Botafogo dois caras ali extremamente profissionais, o Caçapa e o Lúcio Flávio. E o que a gente vê do lado do Vasco é um clube que está entregue, é um clube que está ali na mão de pessoas sem o menor gabarito, sem a menor experiência para tocarem o futebol do Vasco. E a gente vê dentro de campo, né, o reflexo. Hoje o Vasco volta a ser dependente da base, o que não era para ser. O Vasco foi vendido para ter um futebol profissional, para ter um futebol que foi ali realmente, de certa forma, prometido ao torcedor, que seria um futebol competitivo, intenso. E a gente hoje treinado por um cara de 30 anos de idade, nada contra o professor William Batista, adoro, converso com ele diariamente, nada contra o professor William Batista, mas não era para o Vasco estar sendo hoje treinado por um cara de 30 anos de idade, que nunca treinou uma equipe profissional na vida, numa situação de pressão dentro do nosso clube, e para piorar, um treinador que é o William Batista, que tem a sua carreira administrada, empresariada, agenciada pelo filho do Abel Braga, ou seja, uma imoralidade muito grande. E o que a gente viu ontem dentro de campo foi, mais uma vez, erro. O William errou na escalação, sim. Ele errou sim na escalação, quando ele entra insistentemente com o Robson Bambu na zaga, errando tudo desde o primeiro minuto que estava tentando. Quando ele entra com o Figueiredo, que no último jogo foi um dos piores em campo, e ontem novamente um dos piores em campo. Um cara que, para mim, se o Figueiredo hoje é um jogador de futebol, eu posso me considerar um astronauta. Um cara que não sabe o que a bola é redonda, cara. Infelizmente, Maria cria da base, irmão, não importa, não tem condição de jogar no Vasco. A gente entrar com o Pedro Raul, o que o Pedro Raul fez?
para merecer a titularidade ontem nos últimos jogos, nos últimos treinamentos. Pedro Raul, um bonde, não consegue dominar uma bola, não vence uma bola no alto, que é o forte dele, bola aérea. Um cara que não se movimenta, que não cria oportunidade. É o Vasco hoje o jogador mais experiente da nossa equipe, sendo o Alex Teixeira, que não tem ali nenhum tipo de representatividade para o elenco, para os torcedores. Então, realmente, a escalação já foi ruim. E depois ali, a atitude do time dentro de campo continua sendo a mesma atitude do time que era comandado pelo Barbieri. Não teve mudança alguma. Não melhorou a intensidade, não melhorou a combatividade. O time continua sendo um time frouxo, covarde, sem DNA, sem identificação. E o resultado foi pouco, 2-0 ontem foi pouquíssimo. Ontem eu vou até colocar a coletiva, como eu falei no final do vídeo de hoje do William Batista. Não, ele tenta argumentar, falando que o Botafogo teve poucas oportunidades. Desculpa, William, eu discordo totalmente de você. Só no primeiro tempo o Botafogo poderia ter saído com 3 ou 4-0. Teve a bicicleta do Tiquinho Soares, teve aquela bola salva pelo Léo Jardim no canto ali, numa cabeçada do Tiquinho. Teve uma outra cabeçada do Júnior Santos que passou triscando a trave. E o Vasco não cria nada, o Vasco, a única criação que teve foi uma bola roubada do Alex Teixeira no segundo tempo em cima do zagueiro e que ele desperdiça a oportunidade. Essa é a grande verdade. Então 2-0 ontem, vou te falar, foi pouco. Era para ter sido 4, 5, 6 ou até mais, se o Botafogo tivesse um pouquinho mais de dedicação ali em botar a bola na rede. Então muito triste com a derrota, o Vasco aí segue na zona de rebaixamento, se afunda ainda mais na zona de rebaixamento, vê os adversários aí se distanciando, vê um adversário direto empatando ontem, buscando resultado. Então realmente é estarrecedor, é assustador essa situação do Vasco. E o pior também, cara, é o seguinte: Mário, que o William não tem culpa porque o elenco é fraco. Concordo com vocês totalmente, eu não tô aqui querendo colocar a culpa no William, não, muito pelo contrário. Para mim tem um futuro extremamente promissor e eu concordo com vocês, porque quando o William olha para o banco de reservas, quem que ele tem no banco de reservas? Ele tem Juan Cruz, Carabarral. Ele não tinha um lateral esquerdo reserva. O Vasco não tem um lateral esquerdo reserva. O Lucas Piton ontem levou o terceiro cartão amarelo. Provavelmente no próximo jogo, quem vai ter que jogar na lateral esquerda é o Léo, zagueiro. E a gente já deve ter a estreia do Maicon na zaga ao lado do Capasso. Então, para mim, o culpado não é o William Batista, o culpado não era o Barbieri, o culpado não são os jogadores, porque eles não escolheram estar ali. Eles foram contratados. Então, para mim, o grande culpado do futebol, tá? Do futebol. Tô falando de outras coisas, eu vou apontar outros culpados aqui, mas o grande culpado do futebol do Vasco é o senhor Paulo Brax, o senhor Abel Braga, que foram responsáveis por gastar nada mais, nada menos do que 110 milhões de reais na primeira janela de transferências para montar esse elenco, para montar um elenco capenga, cheio de falhas. Não tem um camisa 10, não tem um camisa 5. O Vasco voltando a ser dependente dos meninos da base, mais de 50% dos jogadores em campo ontem oriundos da base. O Vasco aí mais uma vez dependendo de jogadores que até um mês atrás estavam treinando separado, que é o Zé Gabriel. Ele foi bem ontem, não importa se foi bem ou mal, o cara estava treinando separado até um mês atrás e ontem foi titular absoluto, jogou os 90 minutos. Então o planejamento que foi feito pelo Paulo Brax, pelo Abel Braga e anteriormente pelo Barbieri, foi um planejamento horroroso, pífio. E diga-se de passagem, o senhor Paulo Brax, que hoje é o executivo de futebol do Vasco, foi apontado por um ídolo do Vasco, o Juninho Pernambucano, que eu amo de paixão, respeito demais, mas foi o Juninho que apontou. O Juninho foi convidado para ser o executivo de futebol do Vasco, ele não aceitou o convite, e ele falou, leva o Paulo Brax, que é um baita profissional. Paulo Brax, por onde passou, não deixa saudade, ele saiu escorraçado do Internacional de Porto Alegre, fez um trabalho horroroso no Internacional, era conhecido pela lentidão, pela falta de habilidade de negociar com empresários, com os jogadores, foi trabalhar no América Mineiro. Quando chegou no América Mineiro, ele demitiu o Maurício Barbieri e depois trouxe o Maurício Barbieri para o Vasco. É um cara completamente sem critério. Ele não sabe para onde a mão dele aponta, ele vai. Tá entendendo? E aí o Vasco agora tem uma janela de transferências, novamente, para corrigir os erros. E para mim, a 777 tá no mundo da lua, então, ligou o F para o Vasco, porque você vai manter o cara que errou tudo no começo da temporada e o auxiliar dele, que é o Abel Braga, para novamente trazer um novo treinador, que deve ser apontado nos próximos dias, e fazer as contratações. Irmão, o trem já descarrilhou e vai continuar descarrilhado se vocês manterem esses profissionais dentro do Vasco. Chegou a hora de tomar uma decisão
executivos aí, Nicolas Maia, Don Dransfield, Josh Wander, de tomar uma decisão por uma mudança radical de rumo. Por uma mudança que vai trazer estabilidade para o Vasco da Gama, profissionais de alto gabarito, um Paulo Angione, um Paulo Barros, um Rodrigo Caetano, profissionais que têm respeito no mercado da bola, que vai abordar um treinador de qualidade, um treinador cascudo, um treinador experiente, vai falar, vem para o Vasco que você vai ser acolhido aqui, você vai poder fazer o seu trabalho, que vai chegar numa negociação com um jogador de mais impacto, um Lanzini, um Lianco, um Alan, um Felipe Coutinho, e os jogadores vão se sentir tranquilos de vir jogar no Vasco, e que não é o que acontece com o Paulo Brax, com o Luiz Melo, com o Abel Braga. Infelizmente, a vaca já foi pro brejo há muito tempo, e parece que a 777 tá mantendo a vaca no brejo como se fosse algo normal e algo que não fosse ruim para eles. Aquele depoimento que o Josh Wander deu ano passado, quando o Vasco estava ali numa situação complicada na Série B, se ia subir ou se não ia, ele falou ali que se o Vasco não subisse não teria problema nenhum. Parece que se o Vasco cair, para ele não vai ter problema nenhum, o que é assustador, é tenebroso. A quantidade de dinheiro que o Vasco vai perder caindo numa Série B, o afastamento da torcida é algo, cara, criminoso com a torcida do Vasco, que há mais de 20 anos sofre, vai a estádio, compra camisa, faz de tudo para ajudar o clube e não recebe nada em troca. Então, realmente é assustador. E mais uma vez, eu sei que o Vasco vai provavelmente anunciar um novo treinador, mas o problema é você anunciar um treinador e manter o Paulo Brax, manter um Abel Braga, manter o Luiz Melo no comando do nosso futebol. As coisas não vão mudar, porque realmente as escolhas que serão feitas extracampo aí serão escolhas erradas mais uma vez, porque quem errou uma vez, errou duas vezes, teve a possibilidade de corrigir o erro, acertar e continua errando, eu não vejo perspectiva de uma mudança positiva dentro do nosso futebol a curto e médio prazo com esses profissionais. E além dessas pessoas que eu acabei de citar, que para mim são realmente extremamente culpados, né? Extremamente aí, enfim, eu acho que a palavra é culpado pelo que está acontecendo no nosso futebol. A gente não pode esquecer de outras pessoas que participaram da venda do nosso futebol, que eu acreditei, como a grande maioria dos torcedores do Vasco acreditaram. Senhor Jorge Salgado, senhor Duque Estrada, senhor Carlos Osório. Eu vou colocar rapidinho aqui para vocês dois videozinhos, um vídeo de anteontem do Jorge Salgado, atual presidente do Clube Associativo do Vasco, na qual ele se gaba, ele se diz muito feliz por estar entregando o Vasco um time, um futebol competitivo e vitorioso. Eu vou deixar esse vídeo do Jorge Salgado e também um vídeo do Carlos Osório, que participou ativamente da venda do nosso futebol, e vocês vão ver o que foi prometido. Ah, Mário, você ajudou. Não, eu acreditei, assim como você acreditou que as coisas iam melhorar, que o Vasco ia ter um investimento à altura, ou pelo menos até teve 110 milhões, mas com os profissionais errados. Então eu vou deixar esses dois vídeos, a gente já volta para poder comentar isso. E mais uma vez, peço que você não vá embora, mais uma vez, se inscreva no canal, deixa o like, veja esses vídeos que a gente vai continuar aqui a nossa resenha. Do Conselho do Vasco não aprovar a venda da SAF? Olha, eu acho muito improvável, claro que eleição e mineração sempre dizem que só depois da apuração, mas eu acho muito improvável que isso não seja aprovado. Primeiro que o negócio é muito bom. Nós estamos tratando aqui, Rica, do maior negócio até hoje do futebol brasileiro. Um negócio avaliado no pacote total em 1,7 bilhões de reais. Um negócio que garante recurso ao futebol do Vasco, um negócio que garante que o futebol do Vasco vai crescer, um negócio que resolve o problema de endividamento do clube, que dá perspectivas ao clube e outras condicionantes muito interessantes que nós botamos no negócio também, Rica. O Vasco ele é um clube diferente porque nós somos muito mais do que um clube de futebol. O Vasco tem uma identidade, o Vasco tem uma tradição, o Vasco tem os seus ideais. Nós vamos colocar, gravado em pedra no Estatuto da Vasco SAF, salvaguardas além do que a lei nos garante. A lei garante que qualquer clube originário, enfim, a SAF não pode mudar a bandeira, não pode mudar o hino, não pode mudar a sede, não pode mudar a camisa, tudo isso tem que passar pelo clube. Beleza, isso o Vasco vai ter também. Só que nós queremos mais do que isso e os nossos parceiros concordaram com isso. Nós vamos ter no Estatuto da SAF as garantias que a SAF do Vasco da Gama, a Vasco da Gama, Sociedade Anônima do Futebol, irá manter e preservar a nossa história, irá honrar os nossos ídolos, irá respeitar o legado da resposta histórica, que é a luta contra o racismo, que é a luta pelas causas sociais. O Vasco da Gama também, a Vasco da Gama SAF, manterá o compromisso, que é histórico do Vasco da Gama, de fazer o elo de ligação Brasil com Portugal. Essa é a nossa história e toda essa história e essas responsabilidades serão transferidas para a Vasco SAF, Rica. Então, o que nós estamos falando aqui é de ter uma garantia de crescimento do futebol, resolver as dívidas, garantir a identidade do clube, e eu não tenho nenhuma dúvida que qualquer pessoa isenta que olhe a proposta vai dizer, essa proposta é boa para o Vasco, nós vamos votar a favor. A nossa torcida está majoritariamente a favor, nas redes sociais só se fala no Vasco, até uma brincadeira de hoje, né, com o nosso Vasco da Gama. Rio, o Fluminense vai jogar hoje
hoje com milionários, no sábado com bilionários e depois na quarta-feira com milionários. Então o Fluminense está só jogando com o time rico, entendeu? 2 bilionários, 2 jogos contra milionários e 1 contra bilionários, que somos nós. Enfim, essas são as brincadeiras do futebol e isso que a gente está buscando. Já tô lendo aqui que virou Vasco da Grana, né? Vasco da Grana. Mas é o mercado do futebol para crescer. E mais uma coisa importante, Rica. O Vasco da Gama, ele, num acordo com a 777, o Vasco, a 777 falou com o Vasco o seguinte, olha, um investimento, em inglês eles falam flagship, né? Um investimento, vamos dizer assim, a nau capitânia do futebol da 777 na América do Sul, é o Vasco da Gama. É o Vasco da Gama. Podem procurar outros continentes e tal, ou algum outro time para fazer um outro trabalho. Agora, para ganhar campeonato, é o Vasco da Gama, todos os ovos na nossa cesta, e enfim, a nossa cesta é grande, a gente precisa de muito ovo, enfim, para botar o nosso time onde a gente precisa, que é disputando todas as competições para ganhar a partir agora do ano que vem. Bom, tomara que dê tudo certo. Sinta-se bastante realizado de estar cumprindo sua meta e entregando um clube forte, competitivo e com as finanças rigorosamente em dias, sem nenhum compromisso olhando para trás. É tudo isso que eu queria falar. Principalmente ficar que Olha que absurdo, olha que absurdo. Essas pessoas então têm que ser cobradas sim. Tem que ser cobradas sim, porque se eles estão dentro do Vasco hoje, no Conselho de Beneméritos, no Conselho Deliberativo, eles deviam estar aqui agora no cangote da 777, cobrando o que foi prometido por eles para 777, ou para o torcedor. Irmão, falou que o Vasco ia estar brigando por todos os campeonatos que participassem. O Vasco só tem campeonato brasileiro, foi eliminado de tudo. E nem no brasileiro a gente consegue desempenhar. Cadê as contratações que foram prometidas pelo Brax há um mês atrás? O Paulo Brax veio para dar uma coletiva de imprensa, falou que tinha jogadores de peso, jogadores de nível europeu, que o Vasco ia apresentar nessa janela, e até agora o Vasco trouxe Serginho e Maicon. Um que era o terceiro reserva do Santos e o outro que nunca jogou em nenhum grande clube na carreira. Não tô falando do Brasil, não. Em nenhum lugar. Esse tal de Serginho. Pô, pode dar certo? Pode, mas não é a contratação que a gente espera. O torcedor tava esperando jogadores de calibre alto que fossem chegar no Vasco e resolver. A gente tá vendo o Palmeiras buscar contratação de altíssimo nível. O Flamengo trouxe o Alan do Atlético Mineiro, tá fechando com o Claudinho. E o Vasco vai trazer Serginho e Maicon, é isso? O Carlos Osório, é isso, Jorge Salgado? Para isso que vocês venderam o futebol do Vasco? Para isso vocês venderam essa falácia pro torcedor vascaíno, que eu acreditei, que a grande maioria dos torcedores do Vasco acreditou? Foi para isso? Daqui a um mês, vocês da diretoria do Vasco vão anunciar reforma de estádio, reforma de São Januário, para quê? Para ganhar a eleição de novo? Para ludibriar o torcedor vascaíno de novo? Mesma coisa que o Campelo tentou fazer há 3, 4 anos atrás, em ano de eleição, é isso que vocês vão fazer? Cara, é um absurdo, cara. É uma vergonha o que estão fazendo com o Vasco. E é uma vergonha maior ainda que a 777, através de seus executivos, Josh Wander, Nicolas Maia, Don Dronsfield, ninguém faz nada. Ninguém vem a público para poder dar uma satisfação pro torcedor vascaíno que eles estão trabalhando ali nos bastidores para melhorar essa situação. A gente vê a coisa piorar a cada dia que passa, a gente vê o futebol do Vasco afundar cada vez mais, um time completamente sem identidade, sem DNA, sem vontade, e nada está sendo feito. Muito pelo contrário, parece que está tudo maravilhoso, parece que o Vasco está vivendo o momento do Botafogo. Parece que o Vasco é o líder do campeonato, parece que não tem pressão da torcida, parece que está tudo às mil maravilhas, porque ninguém vem a público para falar nada. Então fica aqui mais uma vez essa cobrança, esse pedido para que algo seja feito. Porque se vocês colocarem mais 110, mais 200 milhões na mão de quem está dentro do Vasco hoje, a situação não vai melhorar. Muito pelo contrário. Vocês vão afundar ainda mais a instituição, vocês vão afundar ainda mais o futebol do Vasco, que caminha a passos largos para o 5º rebaixamento da nossa história, com esse time que a gente tem, com o elenco que a gente tem e com os profissionais que a gente tem. E agora eu vou deixar a entrevista coletiva. Desculpa, William, respeito demais você é um cara bacana, inteligente, dedicado, profissional, que vai se tornar um cara do mais alto gabarito no futebol brasileiro, mas você viu outro jogo. Então assistam a coletiva do William Batista agora, tirem as próprias conclusões e, mais uma vez, o Vasco precisa de treinador experiente, cascudo, treinador que vai chegar e vai botar esse elenco aqui, ó, fechado, e vai fazer com que esse elenco entregue. O Vasco precisa de um treinador de qualidade, não que o William não tenha, mas o William não tem a experiência e a bagagem para assumir o Vasco nessa pressão que o Vasco nesse momento, e o Vasco precisa de jogador
entregue, jogador que vai vestir a camisa, vai entrar em campo e vai poder aí ajudar o Vasco a sair dessa situação. E não pode demorar, a janela abre hoje, temos um mês e daqui a um mês, irmão, o Campeonato Brasileiro já vai estar aí com mais 5, 6 rodadas, então tem que contratar hoje para estrear no próximo final de semana contra o Cruzeiro. Fica com a coletiva do William Batista, lembrar, rapaziada, que a gente está renovando a nossa parceria com a 1xBet, sorteou 5 camisas aí nesse último final de semana e um agasalho, próximo sorteio vai ser de Pix, então quem quiser participar, serão aí R$7.000 em Pix aí, acho que vão ser 14 Pix de R$500 cada. Quem quiser se cadastrar na 1xBet vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito e qualquer valor que você depositar já coloca você aí participando do sorteio desses Pix aí que a gente vai fazer daqui a 2 semanas para a torcida vascaína. Primeiro comentário fixado, tem o link, tem o código promocional e agora fica aí a entrevista do William Batista para vocês poderem assistir e comentarem o que vocês pensaram sobre esse momento do Vasco, beleza? Peço para você deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Valeu! Como é a primeira pergunta, fica à vontade para dizer o que você achou do jogo, né? Explicar as nuances, enfim, eu sei que é importante isso também na primeira pergunta, para o torcedor poder entender e tal. Mas a minha pergunta é a seguinte: são 8 derrotas do Vasco em 13 rodadas no Campeonato Brasileiro. No momento a equipe é 18ª colocada com 9 pontos conquistados. Então, a minha dúvida é a seguinte: quais garantias você e o Vasco podem dar para o torcedor, para todo mundo que acompanha o Vasco, que o Vasco não vai cair, ou que ao menos não vai brigar contra o rebaixamento até o final do campeonato? Obrigado. Boa noite. É saber que todo mundo vai trabalhar no máximo, vai se empenhar durante os treinos, vão se dedicar, né? Os jogadores, os funcionários do clube, o staff, todo mundo. O que a gente pode dizer é que a gente vai trabalhar muito, que o clube vai trabalhar muito para dar para a torcida um lugar de respeito que ela merece na tabela de classificação, para que as vitórias venham. E eu acho que a palavra de ordem para todos é trabalho. Eu acho que quanto mais todo mundo trabalhar, mais próximo de colocar o Vasco numa posição onde seja de respeito para a instituição e para a torcida, vai estar mais próximo de acontecer. Boa noite, professor William, Matheus Guimarães do Lance. Você estava invicto quando veio da base, e aí agora o Vasco está no mercado à procura de um novo treinador. Uma derrota dura na noite de hoje, a sensação ficou que o Vasco foi inoperante na partida, teve a chance para Alex Teixeira, cara a cara com o PR, ele perdeu. Minha pergunta é a seguinte: você não tem medo de se queimar nessa fogueira? Eu até falei assim, eu tive um medo na minha vida de que o meu irmão ficou doente. Meu irmão tem uma doença grave, ali eu tive medo pelo meu pai, tive medo pela minha mãe. Futebol a gente sabe que é um esporte de muita cobrança, de que a gente tem que entregar resultado todo o tempo. Mas medo é uma palavra que eu não tenho, porque sei que de fato os problemas, não só na minha vida pessoal, mas na vida pessoal de todo mundo, né, do pessoal do clube, até do torcedor, que muitas das vezes são problemas muito maiores, né, que existem no nosso contexto. Então, medo não. Enquanto em relação aos números da invencibilidade, eu nunca busquei estar invencível, eu nunca busquei ser um treinador que não perdesse. O que eu busquei é trabalhar muito, fazer com que meus jogadores trabalhem, fazer com que todo mundo se empenhe, e aí sim, isso trazer vitórias, vai ser um fruto e uma consequência do quanto cada um trabalha. Acho que o mais importante é todo mundo estar trabalhando muito em prol de uma performance que seja de excelência para a instituição. William Wellington Campos, Rádio Tupi. Queria te perguntar sobre o jogo. O que você achou do jogo? O que você achou da sua equipe? Qual a sua análise, por gentileza? A equipe adversária tem duas maneiras que é muito clara de atacar: ou é ataque rápido ou contra-ataque. Eles, quando entram em organização ofensiva, eles têm muita dificuldade. E durante quase todo o jogo, as poucas oportunidades que tiveram, foram através dessas ações. A gente tinha alguns propósitos, um deles era proteger bem a área dos cruzamentos. A gente conseguiu fazer isso. É claro que tem os incontroláveis da partida, e aí na oportunidade que eles tiveram, eles fizeram os 2 gols. William, boa noite, jogo da Rádio Web Total. Queria saber sobre o Pedro Raul, que foi mal no jogo de novo, né? Por que insistir com ele no segundo tempo? Essa é a minha pergunta. Tem que analisar o que é mal, né? O Pedro Raul conseguiu ganhar duelo de primeira bola em tiro de meta. O Pedro Raul teve bons duelos de primeira bola, onde a gente conseguiu ter alguns ganhos de segunda bola. Também aumentou a estatura da nossa equipe em relação às bolas paradas, que o adversário, nos escanteios laterais, consegue por vezes ter algum êxito. Então foi muito por esse motivo. William, Fábio Jupa aqui do Grupo Globo. William, eu tive a impressão do jogo, uma seguinte impressão, que quando o Vasco tomou o gol, o Vasco melhorou, teve chance de empatar o jogo, criou possibilidades. Então eu fiquei pensando assim, você, na tua análise, você considera que de repente houve um erro de estratégia, de repente esperar um pouco o Botafogo para tentar contra-atacar, ou então você acha que faltou um pouco de coragem pro time para encarar esse Botafogo? Como encarou depois que tomou o gol? A gente fala assim, o sentimento de quase todas as equipes no mundo é um quando tá ganhando, é outro quando tá perdendo, é um quando tá empatando, né? O adversário, quando tava empatando, buscou jogar, quando fez o gol, não quis mais jogar. A gente tinha uma estratégia e sabíamos que o Botafogo, quando está em organização ofensiva por mais tempo, eles colocam poucos jogadores dentro do bloco defensivo, fazem muitas jogadas pela beirada para ter cruzamento na área. E eles têm poucos gols na competição, onde eles acabam tendo que jogar de maneira organizada. E os gols deles, na maioria das vezes, é ou por ataque rápido ou por contra-ataque, a partir de bola do fundo para trás. Então a gente, enquanto estratégia em organização defensiva, a gente sofreu quase nada ou poucas finalizações deles quando eles tinham que atacar de maneira organizada. E o gol que a gente sofre primeiro de um ataque, entrada de um ataque rápido, né? E o segundo num contra-ataque. Então a gente dentro do que foi proposto na estratégia, acredito que cumpriu. Agora, a questão do sentimento é uma coisa que mexe com todas as equipes do mundo, né? Uma coisa quando tá ganhando, outra coisa quando tá perdendo. O próprio adversário, quando estava na frente do placar, ele recuou as linhas dele, não foi corajoso para pressionar, né? Então fica a questão do sentimento, né, em relação a ambas as equipes, em relação ao que o placar interfere nelas.
William, boa noite. Monique Danello, da TNT Esportes. Acho que talvez o lance mais emblemático hoje tenha sido esse do Alex, que já foi citado aqui, porque foi uma oportunidade clara, o jogo estava 1-0 ainda. Ele é um jogador muito experiente, talvez o mais experiente desse grupo. E num momento difícil como esse, você acha que, no fim, acaba pesando também na hora de tomar uma decisão num lance tão importante? Essa carga de tudo que vem acontecendo e desse momento difícil do Vasco, como é que você viu esse lance ali do campo? Os jogadores estão sempre sujeitos a acertar e errar, né? E é para ambas as equipes, né? Quando o goleiro adversário pega, o atacante errou, quando o atacante faz o gol, alguém errou. Então acho que fica sempre a critério do momento concreto do lance. Então por isso que no final ele errou, o goleiro defendeu. Mas acho que não é isso que diz respeito a de fato qual é a conduta do Alex. É um cara que trabalha muito, que se empenha no dia a dia, que quer o melhor pro Vasco, né? E tem o mérito do goleiro na jogada, e tem o mérito dele caso ele fizesse o gol, e tem o mérito do goleiro provavelmente porque não defendeu a bola.